1 Timóteo 4,13 diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Amém? Eu presumo que todos saibam que essa carta, ela é do apóstolo Paulo escrevendo a um jovem pastor chamado Timóteo. E esse pastor estava na igreja em Éfeso, a segunda maior cidade do Império Romano na época, uma cidade grande. Quando a gente lê atentamente a primeira carta, a gente percebe que esse jovem pastor Timóteo, ele estava naquele momento ali demonstrando alguns traços de pouco ânimo. Ele estava, na verdade, um tanto aflito com o ministério. Talvez por causa da sua juventude, um pouco assustado com a função da liderança, Paulo se vê na obrigação de escrever para ele e para estimular, encorajar ele a continuar liderando a igreja que ele estava cuidando ali. Por isso que já no capítulo 1 a gente encontra uma declaração, como lá em 1 Timóteo 1,18, que diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Aí ele fala assim: combate, firmado nelas, o bom combate. Porque o Timóteo é alguém que está quase desistindo do combate. E Paulo está preocupado com isso. Paulo está preso e ele precisa, de alguma forma, ajudar esse rapaz que está no momento aí de desânimo. Aí Paulo, então, lá no capítulo 3, versículo 14, promete que ele vai vê-lo em breve. Porque há uma perspectiva de que Paulo esteja livre e ele vai ver o Timóteo. Ele quer estar lá com ele em Éfeso. E ele quer ter um tempo com ele. E aí lá em 3,14 ele diz: eu escrevo-lhe estas coisas, embora eu espere ver você em breve. Eu quero te ver em breve. E ele está planejando uma viagem até lá. E o verso que lemos inicialmente é uma espécie de súmula. Enquanto eu não chego, Paulo está dizendo: se concentra nisso. Dê foco nisso. Você já foi viajar e deixou a sua casa, seu apartamento para alguém cuidar? Quando a gente faz isso, você dá à pessoa algumas recomendações que são aquelas essenciais, não é? Se fosse na minha casa, eu ia dizer para a pessoa assim: olha, não esquece de regar as minhas plantas, que eu tenho muitas plantas em casa. Não esquece de cuidar do meu jardim. Abra a casa para ela, porque ela precisa ser arejada, né? E quando você for embora, não esquece de fechar, trancar tudo direitinho, para não deixar nada aberto. Que é um lugar onde eu moro que venta muito. E quando venta, se tiver coisa aberta, pode estragar. Eu diria isso. O que você diria se você deixasse alguém cuidando da sua casa? Claro que no seu dia a dia você limpa a casa, você faz uma série de outras coisas que são importantes para você. Mas quando você vê que a outra pessoa, ela não pode fazer tudo o que você faz, você se concentra naquilo que é essencial, não é? Isso aqui não pode deixar de acontecer. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo com Timóteo aqui. A versão do Almeida Revista e Corrigida traduziu assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isso é o essencial. O que isso significa? Paulo estava pedindo a Timóteo para se aplicar, para empreender um esforço pessoal, para dar uma atenção muito especial em prol daquilo que o apóstolo estava pedindo, que julgava que é essencial. Está dizendo: uma igreja não pode ficar sem isso. Então você se concentra nisso. Eu sei que você está desanimado, você está assustado com a liderança, mas se você deixar de fazer outras coisas, talvez não faça tanta falta. Mas estas coisas vão fazer muita falta na igreja. Então veja, se Paulo pede a um líder para se concentrar nessas 3 áreas, é porque elas eram essenciais para a preservação e sustentação da igreja, não é? Ela é a base espiritual para a vida das pessoas daquela igreja. Está dizendo: olha, isso aqui não pode faltar, de jeito nenhum. É como quando você manda o seu marido, você mulher, né, no supermercado, e você fala para ele assim: ó, tenta trazer tudo isso, mas caso não dê, porque está às vezes no final do mês já, né, às vezes vai ficar muito cara a compra,
Isso aqui não pode faltar. São aquelas coisas essenciais para a receita ou para as receitas que você quer fazer. Sabe que todo o contexto aponta para a Escritura Sagrada, para a Bíblia, como um instrumento que Paulo esperava que Timóteo se apegasse até a sua chegada. Na verdade, o que Paulo está dizendo é, olha, eu sei que você está desanimado, você está meio assustado, mas agarra na sua Bíblia. E Paulo está dizendo assim, ó, leia a Bíblia para a igreja. Exorte a igreja com a Bíblia, pela Bíblia. E ensine a Bíblia para a igreja. Compreende? Até que eu vá, se dedique à leitura pública da Bíblia, exorte por meio da Bíblia e ensine a Bíblia para as pessoas. É isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Por que que isso é tão importante? Isso tem a ver com o valor das Escrituras Sagradas na vida de uma igreja. Uma igreja, ela pode girar em torno de várias coisas. Mas quando tudo na igreja gira em torno da palavra de Deus, isso faz muita diferença na vida da igreja. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha, tem bastante coisa que se faz na igreja, a gente pode pensar em várias coisas, mas já que você está desanimado, já que você está a ponto de desistir, eu quero que você continue combatendo o bom combate. Até que eu chegue, até que eu vá, eu quero que você não deixe de fazer essas coisas. E essas coisas estão relacionadas à Bíblia, à palavra de Deus. Leia a Bíblia para as pessoas, exorte as pessoas por meio da Bíblia, ensine a Bíblia para elas. O restante, se você não puder visitar, se você não puder aconselhar pessoas, se você não puder, cuidar das coisas da igreja, da limpeza, coisas administrativas, não tem problema. Mas até que eu vá, eu quero que você se concentre nisso. Se apega à sua Bíblia, lê para o povo, exorte o povo com ela, ensine o povo através dela. Pergunta é, por que que isso é tão essencial? Porque a gente vai presumir, evidentemente, que se Paulo está dizendo isso para Timóteo, é que o povo da igreja não pode ficar sem isso. Significa que nós não podemos ficar sem isso. E aí vem a importância da Escritura para nós. E por que que ela é tão importante, ela é tão essencial para nós? Nós precisamos nos apegar a ela. Primeira resposta é porque a Bíblia, ela é a fonte de onde nós precisamos extrair coisas para a nossa vida. Observe a orientação simples que Paulo está dando. Ele está dizendo assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Paulo estava afirmando para Timóteo que o sucesso do seu ministério dependeria não das suas ideias, mas o sucesso de Timóteo ia depender de colocar as suas ovelhas, o seu rebanho, em contato com a palavra de Deus. Dar às pessoas acesso à palavra de Deus. Na verdade, uma igreja, ela só vai para onde o pastor vai. Se o pastor fizer firula o culto inteiro, se o pastor ficar fazendo graça, ficar fazendo piada, se o pastor ficar mandando repetir uma música, se o pastor se perder nos avisos, se o pastor começar a chamar a gente na frente e dar oportunidade para falar, o outro falar, a igreja vai na boa atrás do pastor, né? Ninguém vai estranhar. Exceção de alguns críticos, talvez vão dizer assim, não estou gostando desse negócio. Mas normalmente o rebanho vai atrás do pastor. Paulo estava dizendo para Timóteo, não deixa seu rebanho ficar nesse meio, sabe? Fazer um culto cheio de entretenimento. Paulo está dizendo assim, olha, a Bíblia é a fonte. E você precisa ler a Escritura para esse povo. O povo precisa ouvir de Deus. Ouvir das Escrituras. E se ao líder cabe a tarefa de se aplicar à leitura pública, significa que aos liderados cabe ouvir essa leitura. Prestar atenção nessa leitura. Por isso que é essencial a gente manter a confiança na palavra de Deus que foi escrita. Deus nos deixou uma palavra escrita. E quando a gente lê a Bíblia, significa que nós confiamos que ela é a fonte de onde saem orientações para a nossa vida. É dela que a gente bebe. Na vida cristã você precisa depender mais do que Deus já disse
do que daquilo que você está esperando Deus dizer, ou você quer que Deus diga. Porque nós somos uma geração de crentes que a gente parece que a gente quer que Deus fale. A gente diz assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eu fico sempre com a impressão de que Deus está no céu assim, eu já falei. Dá para você ler, por favor? Quantas vezes você já leu sua Bíblia? O quanto você conhece da sua Bíblia? Deus já falou, Deus já deixou um livro escrito. Nós precisamos depender, essa é a nossa fonte. Não adianta ficar buscando revelações de Deus, pedindo a Deus, Deus fale comigo. Eu sempre acho que Deus vai dizer assim, ó, leia por favor, né? Porque você tem um livro na mão, leia. É a fonte, leia esse livro. O John Piper, bastante conhecido, tem uma frase dele que diz assim, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra. E é por isso que é importante nós entendermos que a Bíblia é a nossa fonte. Porque se eu não leio a Bíblia, se eu não dou importância para a Escritura, se eu passo a semana toda sem contato com a Escritura, se quando eu venho na igreja eu estou todo atento, né, na hora que se canta, na hora que se ora, na hora que se faz qualquer coisa, mas na hora que vai ler a Escritura, a gente pega e dá uma desligada, sabe? Porque tem gente que faz isso, dá uma desligada. Ela está com o pensamento em outro lugar. Ela não presta atenção na Bíblia de jeito nenhum. Ela acha enfadonho, cansativo, não gosta. Mas se você faz isso, você está fadado a enfraquecer na fé. Porque da mesma forma como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé também se vai pela ausência da palavra. Então se você fica uma semana sem ler a Bíblia, se você não lê a sua Bíblia, se você não presta atenção em nada da Bíblia, é provável que você vai ficar fraco na fé. E é provável que daqui a um tempo você vai dizer assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu tinha tanto vigor, eu gostava tanto da igreja, eu gostava tanto dos cultos, eu gostava tanto de estar na presença de Deus, agora parece que eu não tenho mais esse prazer, parece que passou. Comece a ler a Bíblia, volta a ler a Bíblia. Nós precisamos tornar a Bíblia a fonte de onde nós captamos toda a orientação que nós precisamos. Cristãos verdadeiros leem a Bíblia, amam a Bíblia, apreciam a Bíblia, anseiam pelo momento em que vai poder ler a Bíblia ou ouvir alguma coisa da Bíblia. Crentes verdadeiros bebem da Bíblia, dependem dessa Bíblia, buscam a Bíblia e se curvam diante da Bíblia. Nós precisamos entender que, como diz o Salmo 119, 105, ela é a lâmpada para os pés, é a luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos tornar a Bíblia, tornar a palavra algo essencial na vida cristã. Porque às vezes a gente vai colocando outras coisas que não são importantes. Mas isso é essencial. E eu preciso ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia é ir na fonte. É ir na fonte. Tantas pessoas estão bebendo do YouTube, né, do Instagram, TikTok. E você diz assim, mas é um pastor famoso falando bobagem. Tem muita besteira na internet, tem muito recorte na internet, que às vezes não é nem culpa do pastor. Ele não falou aquilo. Mas para ganhar engajamento, para ganhar muitas visualizações, a pessoa vai lá e desonestamente faz um recorte. E bota ainda um título bem chamativo. E aí então, as pessoas elas vêm, né? A mensagem no meu canal do YouTube que mais tem visualização, nem aparece a minha cara. As pessoas ouvem a minha voz. Mas por que tanta gente ouve aquela mensagem? É por causa do título que está no YouTube. Que o título é assim, a Bíblia é mesmo viva e eficaz? Opa, é isso que o pessoal quer ver, né? Toda vez que você coloca um título assim, as pessoas vão dizer, opa, isso aí eu quero ver. A mais visualizada, a mais comentada, a mais criticada, a mais elogiada, tudo mais você imaginar está lá, né? Hoje eu nem sei, tem que ver lá em quantos mil está lá as visualizações. A última vez que eu vi estava 20 mil e tantas lá. Porque hoje a gente faz isso, né?
A Bíblia não é a fonte é o YouTube, a fonte é o TikTok, a fonte é o Instagram, é o Facebook. E a gente diz assim, não, mas eu estou sempre em contato com a palavra, porque eu estou ouvindo bastante coisa, tem uns pastores que eu sigo lá. É melhor você ser um bereano, vá à palavra. Até para você checar, perceber, me checar, perceber se eu estou falando de fato a palavra. Leia a palavra, torne a palavra a fonte de onde você realmente bebe. Nela você confia. E ela vai trazer de fato aquilo que você precisa para a sua vida. A Bíblia é essencial, em segundo lugar, porque ela também é força. Veja que Paulo prossegue dizendo, até a minha chegada se dedique à leitura pública da Escritura e se dedique também à exortação. Tem um dos comentaristas do Novo Testamento que faz um comentário acerca desse texto, o John Kelly. Ele diz que a exortação significa a exposição e aplicação da Escritura que seguia sua leitura pública. Em outras palavras, é o sermão. Porque a performance, a liturgia do culto na igreja primitiva, a princípio ela seguia o formato das sinagogas judaicas. Se você quer entender isso, leia lá, por exemplo, Atos 13, 14, 16. Lá vai dizer que de Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. E diz que no sábado eles entraram na sinagoga e se assentaram. Aí diz assim, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento ou uma exortação para o povo, falem. Aí diz então que o Paulo fez sinal com a mão e disse, israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Essa era a liturgia do culto. Faz-se uma leitura, que é o que Paulo está dizendo aqui, não deixe de ler publicamente as Escrituras. Depois você exorta. Alguém vai lá e prega. Faz um sermão. Essa era a liturgia. Embora hoje nós tenhamos uma reação negativa à ideia de exortação, é preciso entender que no tempo em que o texto foi escrito, o conceito era mais positivo, mais suave. Significava que a pregação pública era uma exortação visando o bem do ouvinte. As pessoas gostavam de ouvir pregações públicas, porque visava o bem, implicava em consolo, direcionamento, auxílio, esperança, correções necessárias visando o crescimento espiritual. As pessoas gostavam disso, elas queriam isso. Então elas buscavam. Por isso que Jesus era muito seguido, por isso que João Batista era muito seguido, porque elas buscavam pessoas que estavam pregando, exortando. O que elas têm a dizer para nós? Porque de alguma forma elas preparam o caminho correto para nós. Cristãos verdadeiros se submetem às correções que Deus deseja fazer por meio da sua palavra. E fazem isso porque sabem que da Bíblia vem a força que necessitam para viver. A Bíblia é a nossa força. Nós precisamos nos ver como ainda não completos. A gente precisa se perceber como pecador, como gente que carece todo dia da orientação de Deus. A gente precisa de ajuste, que precisa crescer, que nunca a gente está pronto. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Tessalonicenses 2, 11 e 12, Paulo diz assim, pois vocês sabem que tratamos cada um como como o pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e para a sua glória. Está aí algo que é essencial para a vida espiritual. Além da leitura da palavra de Deus, porque a gente considera ela a fonte da sabedoria, é o permitir ser por ela exortado, exortada. Por considerar que dela vem a força que nós precisamos. A Bíblia nos fortalece. Por isso que é importante ler. Por isso que é importante dar atenção a ela. O Salmo 119, versículo 97 a 100, diz assim, como eu amo a tua lei, Davi diz. Como eu amo a tua lei. Por que
que ele ama a lei? Diz assim: medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Olha aí, é a força que a Bíblia dá. A Bíblia te torna mais sábio do que quem está querendo te passar rasteira, do que o seu inimigo. Ele diz assim: porquanto estão sempre comigo. Eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Olha a força da Bíblia. Eu posso me tornar muito mais sensível à voz de Deus do que os meus professores, os meus mestres. E Davi ainda diz: tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Ou seja, eu consigo ser mais entendido do que as pessoas mais velhas que eu, porque eu estou obedecendo aos teus preceitos. Da Bíblia vem força. Quer ser um crente forte, não um cristão forte, uma pessoa de fato espiritualmente forte? Você precisa ter contato com a Bíblia, e você precisa permitir que a Bíblia te exorte, porque a Bíblia não quer o seu mal, Deus não quer o seu mal, o pastor não quer o seu mal, quem está ensinando na escola bíblica não quer o seu mal, está querendo direcionar a sua vida, e colocar a vida de uma forma que ela esteja mais forte, para não ser essa vida tão frágil, que a toda hora está sucumbindo a alguma coisa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos fortalece, ela é a nossa força, por isso que ela é essencial em nossas vidas. E por fim, a Bíblia é essencial na nossa vida porque ela é fundamento. Paulo diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, mas Paulo diz: se dedique ao ensino. Ensinar demonstra preocupação com os rumos da vida das pessoas. Se dedicar ao ensino significava demonstrar preocupação com o que as pessoas iriam praticar. É diferente da exortação, porque a exortação tem a ver com correções na caminhada. Mas ensino tem a ver com a criação de bases. É fazer com que a pessoa tenha fundamento, que ela caminhe por convicções e não por emoções. Porque às vezes a pessoa num culto, dependendo de como a gente fala, como a gente faz, a música que toca, o jeito que dirige as coisas, a pessoa fica emocionada. E ela sai daqui assim com uma decisão. Só que isso não vai passar de segunda-feira. Porque ela não tem fundamento. Assim que ela escutar uma outra coisa, ela muda de rumo. Mas Paulo está dizendo: se dedica ao ensino, porque o ensino dá base para a pessoa. Paulo está dizendo para Timóteo: até que eu chegue aí, enquanto eu chego, vai cavando, sabe? Como se fosse uma casa, que você vai começar a construção, começa a cavar aí os buracos aí, para a gente fazer a fundação. Vai fundamentando esse povo. Quando eu chegar, outras questões, outros problemas, outras demandas, eu vou cuidar. Mas até que eu vá, eu quero que você se concentre nisso. Leia a palavra para esse povo. Corrija a caminhada desse povo pela exortação. E ensina esse povo. Vai criando base sólida, convicção na vida desse povo. Cristãos verdadeiros são guiados por convicções. É como Paulo disse na sua carta aos Efésios: quando a gente é guiado por convicção, nós não somos mais como crianças, que somos levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A gente não fica vulnerável, fica mais estável, porque tem base. Por isso que a Bíblia é essencial na nossa vida. A palavra de Deus, ela é essencial na vida espiritual. Então, além de dar atenção à leitura da palavra, além de você se permitir ser exortado, exortada pela palavra, ela também é fundamento que sustenta a nossa fé, que nos mantém de pé quando as tempestades vêm. Por isso que é importante o ensino, que o ensino dá estrutura para as pessoas. Isso nos faz lembrar a comparação que Jesus fez, que está registrado em Mateus capítulo 7, que está resumido na tela aí. Mas lá em Mateus 7, 24 e 27, há um registro
de que Jesus disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, a pessoa aprendeu, ela foi ensinada, ele diz que é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aí diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou seja, não aprendeu nada, ela não está colocando o ensino em prática, ela não está sendo ensinada de fato. Ele diz que é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E da mesma sorte, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande, Jesus diz lá, a sua ruína ou a sua queda. A nossa oração tem que ser como Davi orou no Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Nós precisamos entender que a Bíblia é o nosso fundamento. Quando a gente ouve e a gente obedece aquilo, não é só ficar empolgado, porque a gente fica empolgado, né? Nós estamos num tempo que as pessoas gostam de falar assim: uau, né? Uau, que palavra. Então você fica empolgado com aquilo. E muitas vezes a empolgação é para passar adiante, não é para a gente praticar. Você quer compartilhar com alguém, ó, escuta isso aqui, porque isso aqui serve para você. É isso que ele está dizendo, né? Mas você não põe para dentro de você, você não põe em prática aquilo. Entenda, a Bíblia é o seu fundamento. Porque na história que Jesus contou, tanto aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica, ambos passam por tempestades. A promessa de Deus, de Jesus, nunca foi que a pessoa que ouve a palavra e ela pratica a palavra, ela não vai ter tempestade na vida. Ela vai ter tempestade na vida. A diferença é, quando a tempestade vier, você tem base, você tem alicerce. Porque a Bíblia é o seu fundamento. Você fica firme. Essa é a diferença. Por isso que ensino é algo preventivo. É algo que a gente põe para dentro da nossa vida, você nem sabe quando aquilo será útil. Mas em determinado momento aquilo será útil. Porque é uma base importante, muito importante. Veja o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, né? Você tem numa rua casas construídas na mesma época, umas completamente destruídas, outras estão lá, sujas, quebrou alguma coisa, mas você percebe que havia alguma diferença naquela construção. Porque passaram pela mesma chuva, pelo mesmo volume de águas, pela mesma força de águas. A diferença estava na construção. Que tipo de construção aquelas casas tinham? A sua vida, a vida de outras pessoas vão passar também por tempestades. E como é que ela vai resistir nas tempestades? Vai depender do ensino. Se você realmente foi ensinado na palavra de Deus. Se você absorveu esse ensino. E se a palavra é o seu fundamento. Então a palavra de Deus, ela é essencial na nossa vida. E nós precisamos torná-la cada vez mais essencial para a vida espiritual. Porque ela é fonte, ela é força, ela é fundamento. Aprenda isso nessa noite, leva isso para a sua semana, pensa sobre isso. Tenha tempo com a sua Bíblia. Hoje nós temos tantas ferramentas, você pode ouvir a Bíblia. Tem aplicativos no celular. Aonde você estiver, para onde você estiver indo, você pode ouvir a Bíblia, você pode ler um pouco da Bíblia. Temos tantos recursos. Faça da Bíblia a sua fonte. Faça da Bíblia a sua força. Faça dela o seu fundamento. Isso é essencial para a vida espiritual. A vida espiritual, ela não vai ser mantida só participando de culto. Só ouvindo as músicas mais tocadas, as minhas preferidas.
Não é só se envolvendo com o serviço da igreja. Há momentos que você vai se chatear com o serviço da igreja. Tem momentos que você vai perceber que o culto talvez não te fez bem, eu não gostei, não sei, alguma coisa aconteceu. A diferença será se você tem a Bíblia como fonte, como força, como fundamento. Vai haver muitas coisas, mas nada vai abalar sua fé. Porque você está se dedicando a ler a palavra, porque ela é fonte. A ser exortado por ela, porque ela é sua força. A ser ensinado por ela, porque você sabe que ela é a base, é o fundamento para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E que possamos ser um povo conhecido como um povo que ama a Bíblia, que pratica a Bíblia, que depende da Bíblia, que quando se reúne, quer ouvir sobre Bíblia. E que nós temos as nossas raízes na Bíblia, porque é dela que vem a nossa força. Ela que é o nosso fundamento. Ela é a fonte onde nós bebemos. Amém?